Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o Marcelo irá lhe ensinar como é simples fazer o Access falar. Isso mesmo. E sou eu o Access que estou falando com você, logo após a vinheta. Vamos agora criar aqui a função para o nosso Axis falar. Vamos para isso criar o banco de dados em branco para nós começarmos desde o zero, para que você consiga implementar isso também aí nos seus sistemas e consiga utilizar da melhor forma possível. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no meu Axis, vou pesquisar aqui pelo Axis aqui nos meus programas, vou abrir aqui o meu aplicativo do Axis. Ok, ele está carregando aqui. Carregou, agora eu vou ter essa opção aqui, ó, banco de dados em branco. Então é essa opção aqui que eu preciso selecionar. Selecionei, ele me abre esta outra opção aqui. E agora nós temos aqui, ó, este botão que ele indica aqui o local onde eu quero salvar o banco de dados. Então eu vou clicar aqui e vou navegar até a pasta onde eu vou salvar o banco de dados. Daí você escolhe a pasta que você quiser. Eu vou aqui nessa pasta, então eu vou pôr aqui o nome que eu quero para o meu banco de dados. Eu posso deixar esse, mas aí eu vou colocar um nome próprio aqui. Eu vou colocar aqui Axis Falante. Ok, vou clicar aqui em OK. Agora clica aqui no botão criar. Tudo certo. Daí ele me cria aqui, pessoal, e já me traz esta tabela aqui. Eu não preciso dela. Então vou fechar aqui. Perfeito. E agora eu vou vir aqui em criar. E aí eu tenho opções aqui de formulários. Eu vou vir aqui, ó, caixa de diálogo restrita. Poderia ser qualquer uma dessas opções. Eu uso esse aqui porque ele já vem configurado da maneira que eu gosto de usar. Já vem tudo certinho aqui. Então caixa de diálogo restrita. Ele me abriu aqui, ó, este formulário, e eu já vou salvar aqui, ó, botão direito e salvar. Vai me pedir o nome, eu vou por aqui FRM falar e vou clicar em OK. Perfeito. Vou remover esses botões aqui, ó, não preciso deles. Vou até deixar um, nós vamos utilizar um aqui sim. Então vou apagar apenas esse cancelar e vou deixar este outro aqui. Vou trazer para cá e vou diminuir mais o tamanho aqui desse nosso formulário. Deixar ele desse tamanhozinho aqui, tá ótimo. E aqui nesse botão eu vou até colocar aqui, ó, falar. Perfeito. Agora eu vou pôr uma caixa de texto aqui. E essa caixa de texto vai ser o texto onde eu vou escrever. E quando eu clicar aqui no botão falar, o Axis ele vai e fala esse texto que nós digitamos aqui. Então vou largar a caixa de texto aqui. E como eu estou com a caixa de texto já aqui selecionada, eu vou vir aqui na folha de propriedades dela. Eu estou aqui na folha de propriedades. Deixa eu só tirar aqui minha imagem aqui. Deixa eu colocar minha imagem por enquanto aqui. Deixa eu me ver. Eu vou colocar aqui por enquanto. Eu estou aqui na folha de propriedade da nossa caixa de texto aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou agora alterar apenas o nome dessa caixa de texto. Vou vir aqui em outra. E eu tenho aqui, ó, nome está como texto 2. Aí o seu vai estar um nome qualquer, né? Eu não sei qual que é o nome que vai estar, mas aí você põe exatamente um outro nome aí para facilitar. Então eu vou colocar aqui, ó, txt falar. Agora nesse botão aqui, eu vou vir aqui em outra, eu vou alterar para btn falar, apenas para padronizar aqui o nosso sistema. E aqui no evento dele, ele tem uma macro aqui inserida, eu vou remover essa macro. Ó, selecionei tudo, removi do evento ao clicar. E agora eu vou simplesmente deixar limpo. Depois nós vamos voltar aqui novamente neste evento, pois nós vamos agora criar a nossa função que vai fazer o Axis falar. Então vou clicar em salvar aqui. Então vou voltar aqui minha imagem aqui para cá, né, para cima novamente. Tá bom aqui? Perfeito. Então já tenho aqui esse nosso formulário. Vou fechar ele aqui e vou abrir. E note que nós já temos aqui um formulário. Agora o que eu quero fazer? Eu quero escrever aqui qualquer texto. Por exemplo, clicar em falar e eu quero que ele fale o que está escrito aqui. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vir em criar também, ó. Estou aqui na abinha criar. E aí, o que eu preciso criar? Preciso criar um módulo de código VBA. Então eu vou novamente tirar aqui minha imagem, vou colocar ela aqui embaixo. E agora eu estou, ó, na aba criar e vou vir aqui, ó, nesse carinha aqui, ó. Nesse carinha aqui, ó, módulo, nesse primeiro botãozinho. Então vou clicar nele, abriu aqui, estou aqui com o meu VBA aberto. E agora eu vou criar a função, pessoal, que vai fazer a leitura do texto. Então eu vou criar aqui, ó, eu tenho aqui option compare database, se o seu estiver assim,
tem que estar aqui embaixo, né? O texto não pode ser em cima desse option compare database, tem que estar abaixo. Se o seu não tiver nada disso aqui, se estiver tudo limpo, pode começar a escrever a função diretamente, tá? Então eu vou criar uma função, na verdade vai ser uma sub-rotina, né? Vai ser uma sub, não vai ser função, pois ela não retorna nenhum tipo de valor. Então, vou até voltar aqui minha imagem para cá de novo, que fica melhor. Agora eu vou criar uma sub-rotina que vai fazer o Axis falar. E ela é basicamente isso. Fala pessoal, interrompendo aqui o seu vídeo só para mostrar para vocês um sistema de controle de estoque incrível com código fonte aberto que eu disponibilizei. Olha só que sistema mais interessante, ó. Eu vou acessar aqui ele, ó. Vou entrar aqui com o usuário admin, na verdade, aqui, ó. Tava colocando Marcelo, mas é admin que eu quero entrar. Então tem usuário e senha, o sistema sensacional, você vai ter acesso a muitos códigos aqui profissionais, maneiras profissionais de trabalhar com Axis. Olha só que incrível, ele tem essa tela aqui, esse dashboard que você vai ter acesso ao modo design dele, obviamente. Aqui nessa grade ele exibe aqui a quantidade de produtos com estoque baixo. Eu posso realizar saídas de produto, posso realizar entradas de produto, posso ter aqui uma lista, ó. Acessar a lista de produtos. Note que quando eu seleciono aqui um produto, ó, em qualquer campo ele seleciona toda a linha, isso é bem bacana. Filtragens aqui combinada, eu posso fazer filtragens aqui combinada aqui com várias opções, código, descrição, localização, se está ativo ou não. Contagem de registros aqui a partir do subformulário. Eu tenho aqui cadastro de fornecedores, ó, e quando eu clico aqui neste menuzinho aqui de cadastro, ó, note que ele exibe aqui, ó, um submenu. Você vai ter acesso a esse código, você vai ver como que eu fiz isso. Aqui, ó, subgrupos de produtos, você vai poder cadastrar grupos e associar um subgrupo a um grupo. Clicar aqui no botão alterar, gravar informações apenas se de fato clicar no botão gravar. Pessoal, é um sistema bem completo. Aqui nós temos também, ó, cadastro de usuários, ó. Eu tenho usuários, permissões de usuários e alterar a senha, né, do usuário atual. Se eu vir aqui em permissões de usuário, eu posso selecionar um usuário aqui, ó, dar permissão para ele, ó, dando um duplo clique, apertando aqui, eu concedo todas as permissões, removo permissões. Pessoal, um sistema incrível, sistema que faz também backup e restauração. Eu posso realizar uma cópia de segurança aqui, ó. Se eu disser que sim, eu indico o local onde vai ser salvo aqui um backup, ó. Se eu clicar aqui na área de trabalho, pode ser qualquer local. Iniciar aqui, ó, ele já realizou o backup, ó, realizando backup, ó, backup realizado com sucesso. Posso também restaurar um backup, ó, além de fazer o backup. Você nunca viu isso no Axis, né? Nós também fazemos aqui a restauração do backup, ó. Se eu clicar aqui, ele me pede qual que é o banco de dados que eu quero restaurar, ó. Então eu vou apontar aqui onde é que está o banco de dados, ó. Eu digo que ele está aqui na área de trabalho, ó. E está aqui, ó. Ele criou esse arquivo chamado estoque, dá a data aqui e a hora, ó. E a extensão é backup. Você vai ter acesso a esse código fonte, pessoal. Clique aqui, ó, iniciar a restauração. Ele já restaurou tudo, perfeito. Fecho aqui. Ele fala que o sistema vai ser fechado para concluir as configurações. Pessoal, é um sistema incrível. Ele faz a vinculação das tabelas automaticamente, né? Se caso o seu servidor caia, a pasta onde está o banco de dados não esteja inacessível, ele vai abrir um formulário para você apontar onde é que está o banco de dados e faz um vínculo das tabelas com barra de progresso. Ó, se eu vir aqui, ó, local do banco de dados, ó, ele exibe aqui essa imagem dizendo que o banco de dados está conectado, e caso não esteja, você pode clicar aqui, ó, e aponta onde que está o banco de dados, e ele faz aqui o vínculo das tabelas. Eu tenho também a opção aqui, ó, de salvar, ó, o produto com imagem, ó. Se eu vier aqui no cadastro de produtos, beleza, eu vou abrir aqui esse produto X, ó, ele já tem uma imagem aqui vinculada, lista de fornecedores do produto. Pessoal, um sistema bem interessante. E daí a imagem, o sistema mesmo copia para uma pasta que você determina. Tudo isso de maneira muito simples, um código acessível, mais simples, mas extremamente avançado. Eu falo simples porque eu codifiquei da maneira mais legível possível para que você consiga acompanhar esse código e aproveitar o que está nesse sistema de controle de estoque em outros sistemas seus, ou então você pegar esse sistema de controle de estoque e evoluir ele. Eu tenho relatórios, ó, se eu clicar aqui ele me mostra aqui um relatório, ó. Botão direito do mouse aqui, ó, esse menuzinho aqui, ele foi criado via VBA, você vai ter acesso a esse código também. Você pode imprimir, configurar a impressora, dar zoom na página, salvar como PDF. Pessoal, é muito código que você vai ter acesso. Tem essa saudação, ele está dando uma boa tarde, administrador do sistema, mas se o nome fosse Marcelo, ia dizer boa tarde, Marcelo. Se eu clicar aqui, ó, eu posso bloquear o meu sistema, ó, ele fica bloqueado aqui, ó, não consigo ter mais acesso a nada. Enfim, pessoal, um sistema bem completo, eu tenho certeza que vale a pena. Eu deixei aqui fixado
no primeiro comentário desse vídeo. Eu tenho absoluta certeza que vai ser muito, mas muito útil para você. Também deixei o link na descrição aqui desse vídeo para que você tenha acesso a esse sistema de controle de estoque com código-fonte liberado, código-fonte aberto, muito bacana para você, pessoal. Então, fiquem aí com o seu vídeo. Public vai ser pública porque eu quero utilizar ela de qualquer lugar, em qualquer situação no meu sistema. Então, se eu tivesse um sistema gigantesco, grande, cheio de formulários, e alguma situação eu quisesse que ele falasse, né, um texto, então uma função da forma que nós estamos fazendo aqui, ela em um módulo e do tipo pública, você pode aproveitar ela para falar qualquer coisa. Então, public sub, e aí o nome da nossa função, da nossa subrotina. Eu vou colocar axis falar. Pode ser qualquer nome, tá? Esse axis falar aqui, ó, pode ser qualquer nome, não precisa ser esse aqui específico não. Estou colocando a nível de ser mais intuitivo para nós. Então, quando eu ponho aqui que a minha função axis falar, agora eu vou abrir parêntese e aí eu vou criar um parâmetro. Ou seja, eu vou criar aqui um parâmetro, que no caso é uma variável do tipo string, que é o texto que nós iremos passar para essa função para que o axis fale. Então, eu vou criar aqui uma variável com o nome texto as string. Ok, ó. Fecho aqui o parêntese que eu abri, dou enter aqui e daí ele já compõe aqui para mim o nome de toda a nossa função. E agora, pessoal, eu vou criar aqui uma variável do tipo object. Então eu vou vir aqui, ó, Jim. Vamos colocar aqui uma variável chamada fala, ou poderia ser voz, mas vamos colocar aqui fala, apenas isso, as object, ou seja, uma variável do tipo objeto para receber qualquer objeto, né, que tenha à nossa disposição. E nós vamos utilizar uma API, pessoal, que está no próprio Windows, que é a API SAPI SP Voice. Essa API, pessoal, ela faz com que o Axis ou qualquer outro sistema que você esteja usando e acesse essa API fale. Então, uma vez que eu tenho aqui a variável aqui fala, eu vou setar ela para receber esta API e daí nós ter acesso aí a fazer o Axis falar. Então, vou acessar ela da seguinte forma: eu vou setar a variável voz, então set fala. Ela vai receber aqui, aí eu vou criar um objeto sap.spVoice, pois esse objeto é o responsável por fazer a leitura dos textos e aí, consequentemente, também pronunciar as palavras. Então vamos lá. Tenho aqui já 7. Estou vendo aqui se eu não estou cobrindo a minha imagem aqui, que eu estou fazendo, mas está certinho, não estou cobrindo nada. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Então já temos aqui set fala, e o que que o set fala ele vai receber? Ele vai receber a criação de um objeto. Então, ó, eu vou por aqui, ó, create object. Agora abro parêntese e aí eu falo qual que é o objeto que eu quero criar. Aí entre aspas, né? Abrir aqui a aspa. Então eu criei esse objeto aqui, ó. Escreva exatamente como eu estou fazendo, tá? SAPI ponto SP voice. Fecho aspas, fecho o parêntese que nós havíamos aberto, né? Então, ok. Já tenho aqui a declaração do nosso objeto que recebe aqui as funções da API SP Voice. E agora basta simplesmente, pessoal, nós chamarmos aqui o método que realiza a leitura dos textos e pronuncia e fala o texto. Isso é muito bacana. Então vamos basicamente falar o seguinte, ó. Fala, tem vários parâmetros que dá para explorar aqui, tá? Mas aí tem umas tags que você pode mudar a tonalidade de voz, volume de voz, entonação. Então é bem interessante. Aqui nós vamos fazer o mais básico possível, pois já é o suficiente para nós vermos aqui e poder utilizarmos também nossos sistemas. Então eu vou colocar aqui, ó, fala, que é a variável que nós criamos aqui, ponto, e aí eu quero que ela fale. Então eu vou escrever aqui, ó, speak, ou seja, fale, né? Então vamos lá. E o que que eu quero que ele fale? Eu quero que ele fale o conteúdo que está nesta variável aqui, ó, texto, que eu estou passando no momento que nós executamos esta função. Então eu escrevo o texto aqui, ó. Ok?
E o nome dessa variável aqui tá como texto, mas poderia ser qualquer nome, tá? Não é obrigatório que seja texto, não. Perfeito. Agora, pessoal, aqui embaixo eu preciso apagar esse objeto da minha memória para que não fique ele preso na memória do sistema operacional. Então, para isso eu coloco aqui set, aí coloco o nome da nossa variável, fala, ela recebe o que? Ela recebe vazio, que aí eu apago da memória do nosso Axis. Então, do jeito que está aqui, pessoal, já vai funcionar isso aqui. Eu vou até clicar aqui em salvar o nosso módulo. Ele está salvando como módulo 1. Eu vou colocar como mod fala. E vou salvar aqui. Perfeito. Agora eu tenho aqui o nome da nossa sub aqui, ó, na nossa sub, que faz que faz com que o Axis fale. Então, vou até copiar ela aqui para nós utilizarmos, né, aproveitarmos ali. Vou fechar aqui o VBA. Vou abrir agora aqui o formulário, onde eu vou usar ele, ó, no modo design. Vou vir aqui no botão aqui falar, ó, e vou vir no evento. Deixa eu me ver aqui. Eu entrei no modo design aqui do formulário e vou aqui no evento do botão falar, no evento clique. Então, ó, vim aqui na folha de propriedades do botão e aí eu tenho aqui o evento ao clicar, ó. Tem os 3 pontinhos. Nós havíamos apagado aqui aquela macro, né, que estava aqui. Então, vou aqui no construtor de código e dar OK. E o que eu quero fazer? Pode gerar um erro caso nós passamos um texto vazio lá para nossa função. Então, tenho que verificar se o nosso campo que contém a fala ele está preenchido ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, if is null, abro aspas aqui, opa, só que faltou um L. If is null, abro aqui parêntese e passo o campo que eu quero verificar se tem algum conteúdo. Então, mi.txt falar, fecho aspas. Então, caso o campo txt falar esteja vazio, o que eu quero que eu faça? Eu quero que ele saia da função e não execute nada. Exit. Ou então vamos emitir uma mensagem box para o usuário, vai ser melhor. Então, caso o texto, a caixa de texto, txt falar esteja vazio, então o que eu quero que faça? Eu quero que ele me exiba uma mensagem, ó, msg box, e o seguinte: não há texto para falar. Pessoal, eu posso inclusive melhorar isso. Ao invés de ele falar que não há texto, exibir uma mensagem box que não há texto para falar, eu posso também fazer com que o Axis ele fale isso para o usuário ao invés de exibir a mensagem box. Primeiramente vamos supor com a mensagem box, depois nós vamos pôr aqui com o nosso sistema que está fazendo o Axis falar. Então não há texto para falar. Exclamação, fecha aqui parênteses, vírgula, VB exclamation, vírgula, e aqui eu vou pôr aqui atenção. Ok. Agora aqui eu vou fazer o seguinte: caso não tenha texto para falar, ele executa essa mensagem. Caso contrário, é porque tem texto. Então, else, aqui end if. E aqui sim eu vou chamar a nossa função, ó, Axis falar, né? Então, eu tenho que chamar ela assim, call. Aí passo o nome da função. E aí eu passo o texto que eu quero que ele fale. E o texto está onde? mi.txt falar. Perfeito. Isso aqui já é o suficiente, pessoal, para fazer o Axis falar. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou até colocar meu fone aqui para eu ouvir certinho. Então vamos lá. Eu vou salvar aqui. Vou minimizar aqui meu VBA. Vamos fechar aqui também. Vou abrir agora. E aí, ó, eu vou clicar em falar. Ó, não há texto para falar. Perfeito. Não há texto para falar, não há texto para falar. Agora eu vou escrever aqui o seguinte: agora sim, há texto a ser falado. E mostro que o limite do Axis é o programador e não seus recursos. Vamos ver se ele vai falar isso, pessoal. Opa, ele deu um erro aqui, ó. O objeto não aceita esta propriedade ou método. Então vou vir aqui em depurar, vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ele me trouxe, pessoal, aqui para dentro aqui, ó, do fala.speak. Será que eu escrevi esse texto errado? Então nós precisamos escrever correto, né, pessoal? Eu coloquei spike e é speak.
Então é o seguinte, é SPI aqui, ok. E aqui, ó, vamos manter aqui o padronização, vou pôr isso aqui também maiúsculo. Então dessa forma aqui, vou salvar agora. E aí a sua função deve, né, a sub axis falar deve ficar dessa forma aqui. Vou salvar agora, vou fechar e aí vou testar novamente. Falar, ó. Agora sim, há texto a ser falado e mostro que o limite do Access é o programador e não seus recursos. Olha só, pessoal. Perfeito. Falou, fechou a telinha, tudo certinho. E agora o que é que eu quero fazer, pessoal? Não fechou, né? Na verdade saiu do foco. Eu quero, na verdade, quando não tiver nenhum texto aqui, ele ao invés de mandar uma mensagem box para o usuário, ele simplesmente fale que você não digitou nenhum texto para que eu fale. Então vamos fazer isso. Modo design aqui. Clicar aqui no botão falar. Entrando aqui no modo design do botão falar. Agora sim. O que eu vou fazer? Ao invés de eu chamar a mensagem box, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a nossa função, ó, call. E é a função chamada access falar. Abro aqui aspas, aliás, abro parêntese. E agora eu fecho parêntese aqui e removo aqui o restante da nossa sentença aqui da mensagem box. Então fica dessa forma. Call access falar, não há texto para, aí eu vou colocar aqui, eu falar. Vou salvar. Agora vamos ver se isso aqui ele vai realmente reclamar, né, falando que não há texto para se falar. Vou clicar aqui em salvar. Vamos minimizar, vou fechar aqui. Vou abrir agora. Cadê o nosso formulário? Abri ele aqui e vou clicar em falar sem ter passado nenhum texto. Vamos lá? Não há texto para eu falar. Olha só, ele já falou que não há texto para ele falar e agora vamos fazer o seguinte. Olá, desenvolvedor. Vou colocar isso, viu? Como eu sou versátil. Não, viu como eu sou incrível, que é o que eu acho do Axis. Agora clique em falar. Olá, desenvolvedor Access VBA. Viu como eu sou incrível? Viu só, pessoal? Então, nós já temos aqui o nosso Axis falando tranquilamente. E isso aí você vai poder utilizar nos seus sistemas. Ele pode ler, por exemplo, as caixas de texto. Imagina só você tendo aqui um formulário que você quer dar acessibilidade para esse formulário para pessoas que têm problemas de visão. Ou seja, basta agora alguém clicar no falar para ele, ou você criar um meio de acessibilidade para que o usuário faça isso, e aí ele começa a ler todas as text box da sua caixa de texto ou qualquer outra coisa. Como nós fizemos aqui a nossa sub aqui no módulo e do tipo global, né, público, então você pode chamar esta função de qualquer lugar e passar qualquer texto, seja de uma variável, seja de uma caixa de texto, seja de um texto que vem de uma tabela, de qualquer coisa. Você tem agora o poder e o controle nas suas mãos para fazer o Axis falar. Viu só que incrível? O Axis ele é top, né, pessoal? Eu acho, e eu sou suspeito de falar isso porque eu gosto muito do Axis. Desenvolvo em várias linguagens de programação, mas o Axis é uma paixão antiga em que eu não abandono nunca. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Não deixe de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Deixar o seu joinha. Tudo isso nos ajuda bastante. Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.